Fala turma, tudo bem? Junqueira? Pessoal, trazendo hoje um vídeo com informações importantes das quais julgo eu que todos os atiradores devem estar atentos, mas principalmente aos associados aqui do Clube Proativo, beleza? A gente vai falar aqui um pouco sobre os campeonatos que a Proativo cedia, uma mudança na sistemática com a qual a gente trabalhava com esses campeonatos, a fim de oportunizar aí que mais pessoas possam participar. Vamos tratar também das questões de habitualidade, nós já estamos no mês de agosto, eu vou contextualizar para você o que é habitualidade, quais são as normativas, qual que é o marco legal que você deve considerar para a contagem dessa habitualidade, do período necessário à realização dessa habitualidade, a quantidade mínima necessária, por que você deve fazer essas habitualidades e quais as manobras que seriam adequadas você realizar caso você não tenha por objetivo ser atirador esportivo, ou caso você não tenha por objetivo ser um atirador de fato. Vou explicar também o que é o nível de atirador, para muita gente ainda não entendeu o que é o nível. Vou também trazer um pouco sobre o aplicativo do Clube de Tiro. Vou trazer para vocês um tutorial mostrando ali as funcionalidades desse aplicativo, como você deve aproveitar esse sistema, né, que tem disponível ali na internet, que é o Shooting House, e o aplicativo Atirador Shooting House em benefício de você acompanhar aí a sua vida como atirador e te apoiar com informações, com dados ali que são relevantes para que você tenha essa visão um pouco mais tranquila desse assunto. Beleza? Mas começando aí com os campeonatos que a Proativo cedia. Bom, para quem já realizou, para quem realiza, para quem teve a oportunidade de conhecer esses campeonatos, a Proativo realiza campeonatos de âmbito nacional e internacional, como também os campeonatos municipais. Foram campeonatos criados ali por essas entidades com o objetivo de apoiar os atiradores a conquistarem os níveis de atirador, para quem isso é interessante, a realização de progressão de nível, e como também para quem é necessário, né, aqueles que adquiriram armas após a edição desse último decreto, que tem por obrigação, armas restritas, né, e que tem por obrigação se manter como atirador nível 3 para que consiga realizar a manutenção do seu acervo de armas. Beleza? Então, a Proativo realiza quais campeonatos? Ela realiza o SWP e o Western Shotgun da Confederação Brasileira de Tiro Tático. A Proativo realiza esses campeonatos. A Proativo realiza também o W2C, que é o Open Nacional, e o W2C é o Desafio, Campeonato Nacional e Internacional, promovidos pela World Combat Community, que é o W2C, né? E realiza também a Copa Brasil, que é a antiga Copa Pro Armas, que hoje é promovida pela LINAD, a Liga Nacional de Atiradores Esportivos. Para cada um desses campeonatos, nós temos também os campeonatos internos, promovidos pela própria Proativo, pelo próprio clube Proativo, certo? São campeonatos de âmbito municipal. Então, quando esses campeonatos estão abertos, estão disponíveis, é a oportunidade em que o atirador consegue, em um único evento, né, em uma única vinda ao clube de tiro, realizar a participação em campeonatos distintos, consequentemente realizar um número maior de habitualidades, em uma única vinda ao clube de tiro, uma única oportunidade. Até o mês passado, a Proativo disponibilizava uma semana do mês para a realização desses campeonatos. Agora a gente vai mudar um pouquinho essa sistemática. A gente vai tentar dilatar um pouco esse período, aumentar um pouco mais esse período, para que seja possível mais pessoas virem participar. Acontecia muito do atirador às vezes estar em uma viagem, ter compromissos e naquela semana específica não conseguir realizar sua participação. Mas agora, esses campeonatos serão realizados num período maior, durante o horário normal de funcionamento do clube, mediante um agendamento. Então, para você que é atirador, que é afiliado, que é associado à Proativo, você consegue, através do aplicativo Shooting House, ir lá na agenda, realizar o agendamento, coloca lá a anotação de que você quer participar de um campeonato, na oportunidade você faz a inscrição, filiação, o que for necessário aqui no ato da sua participação e realiza a sua frequência, a sua habitualidade, o seu campeonato aqui, beleza? Para quem não é atirador filiado, esses eventos são abertos a todos os atiradores e você pode realizar essa participação mediante um agendamento através do WhatsApp, Instagram, ligação. É só entrar em contato e fazer o seu agendamento. Beleza? Então, recado dado, nesse mês de agosto a gente vai adotar já essa sistemática e no mês de agosto esse período de participação nos campeonatos vai do dia 9, próxima sexta-feira, até o dia 25 de agosto. Então, entre 9 a 25 de agosto, durante o horário normal de funcionamento do clube, você pode realizar o agendamento e realizar a sua participação, a sua habitualidade em algum desses campeonatos. Ou, se quiser, em até 7 campeonatos de forma simultânea. Beleza? Porque são 7 eventos distintos, promovidos por entidades distintas. Ok? Qual que é o horário normal de funcionamento do clube? O clube está disponível de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 20 horas da noite. Aos sábados, das 9 horas da manhã até as 13 horas da tarde, e aos domingos o clube está fechado. Então, durante o horário normal de funcionamento do clube, você pode solicitar o agendamento, você pode realizar o agendamento através do aplicativo, vir e participar e realizar qualquer um destes campeonatos. Show de bola? Então, assunto encerrado sobre campeonatos, vamos passar para habitualidades, que eu acho que é o assunto que interessa a grande maioria de vocês. Bom, já vou começar com um puxão de orelha aí. Pessoal, habitualidade. Tem muita gente que não tem nenhuma. Tem muita gente que não sequer veio ao clube esse ano. Então, atenção, pessoal.
Nós estamos já no mês de agosto, o 8º mês do ano, falta agora pouco menos de 4 meses para o ano terminar. Então esse pessoal já está correndo contra o relógio, tá? Então, pessoal, atenção quanto a isso, beleza? Então você que ainda não realizou essa participação, a sua habitualidade, o quanto antes possível, regularize a sua situação. E eu vou explicar, contextualizando primeiro, o que é habitualidade. Habitualidade é qualquer tipo de participação junto ao clube de tiro. Todas as vezes que você vem ao clube de tiro, é necessário, como atirador desportivo, é necessário realizar o registro de habitualidade, que é o seu registro de frequência aqui no clube, certo? Então, se você realiza um treino, se você realiza a participação em algum tipo de competição, se você realiza algum curso, então, independente daquilo que seja, todas as vezes que você vem ao clube de tiro, aquilo é uma habitualidade, é uma participação em algum tipo de evento. Então, todas as vezes que você vem ao clube, é necessário realizar essa anotação. Antigamente a gente tinha ali o livro e hoje a gente conta com um aplicativo que nos apoia, que traz essa função onde você realiza a anotação ali, depois a gente imprime aquele registro e você assina. Então aquilo é a sua habitualidade, beleza? Qual que é a quantidade mínima de habitualidade? Qual que é o período? Né? Por que eu tenho que fazer essa habitualidade? Qual que é o marco legal? Ou seja, de onde que vem isso? Vamos lá. Pessoal, essa questão não é novidade, tá? Não é uma inovação trazida por esse novo governo. Para quem já é atirador mais antigo, sabe que existia um mínimo necessário de habitualidade para que você conseguisse alcançar os níveis de atirador, para que você pudesse acessar mais armas, mais munições. Mas a habitualidade ela não era uma obrigação para a renovação do CR. Com essas novas normativas, com o decreto 10.826, da data de 21 de julho de 2023, e com a portaria número 166, da data de 27 de dezembro de 2023, trouxe aí a necessidade de cumprimento das habitualidades como um critério para a renovação do CR. Ah, mas meu CR está vencendo em 2030, até lá provavelmente esse governo já mudou e, cara, talvez essas regras mudem, etc. Olha, pessoal, o que acontece? Para quem não está ciente dessa situação, antigamente, quando eu digo antigamente, eu digo sobre a gestão do governo Bolsonaro, todos os documentos emitidos naquele período, eles foram emitidos com data de validade de 10 anos. Então, grande parte dos CRs que estão vigentes hoje, eles estavam vencendo em 2029, 2030, 31, 32, tá? E aí, acontece que esses documentos tiveram sua data de validade reduzida para os 3 anos. Então, todos os documentos que estão ali, apesar de estar escrito no documento aquela data de validade não é a mesma data de validade que se encontra em vigor, tá bom? Então, os documentos foram reduzidos a 3 anos, quer seja o CR, quer seja o CRAF das armas. Toda a documentação que tinha validade de 10 anos foi reduzida a 3, a contar do dia 21 de julho de 2023, 3 anos subsequentes. Ou seja, em 21 de julho de 2026, esses documentos estavam vencendo. E para a renovação dessa documentação, será necessário apresentar habitualidades. E como é que é contada essa habitualidade? É uma participação de no mínimo 8 frequências num período de cada 12 meses. Então, a cada 12 meses, você tem que ter no mínimo 8 participações. Em treinamento, em curso, em competição, não importa o que seja. Você tem que ter no mínimo 8 participações. Beleza? Então, essas habitualidades, elas são contadas da data da portaria do Exército. A portaria 166, do dia 27 de dezembro de 2023. Ou seja, de 27 de dezembro de 2023 a 27 de dezembro de 2024, completa o primeiro ciclo de 12 meses. E quem não tiver nesse primeiro ciclo de 12 meses, no mínimo 8 participações, não adianta ter 20, 30 participações no ciclo de 24 a 25, de 25 a 26. Você tem que ter no mínimo 8 participações em cada um dos ciclos. Ou seja, a cada 12 meses, a contar da data da portaria, ou seja, 27 de dezembro de 2023 até 27 de dezembro de 2024, no mínimo 8 participações. A gente já está em agosto. Se você não tem no mínimo 8 participações, está passando da hora de você correr atrás disso e fazer as suas habitualidades. Beleza? Então é isso que eu queria falar sobre a questão de habitualidade, a quantidade mínima, o período e o porquê que você deve fazer. Por quê? Porque se você não conseguir realizar essas habitualidades, se você não fizer essas habitualidades, no futuro você não vai conseguir renovar o seu CR e você vai estar numa situação de ilegalidade. Você vai estar com os registros vencidos sem conseguir renová-los. Consequentemente, você perde, então, o direito de posse das suas armas, o direito de ter o CR, entendeu? Então, por isso é muito importante a questão de participação, de realização das habitualidades, para que você consiga manter o seu CR, para que você consiga realizar a manutenção da posse das suas armas, certo? Então fica aí a atenção quanto a isso, beleza? Então já falei dos campeonatos, eu já falei das habitualidades, eu vou falar agora de alternativas para quem não gosta de vir no clube de tiro, tá? Para quem tirou o CR por outros objetivos, eu sou um caçador, não quero ir no clube, eu não gosto de ir no clube, aquilo não me chama atenção, não me desperta interesse. Então, para essas pessoas que tiraram o CR simplesmente para a prática da caça, a primeira coisa que ela deve se atentar é verificar o acervo de sua arma, se ele está vinculado ao acervo da caça, certo?
Se não estiver vinculado ao acervo da caça, é interessante que você realize a transferência para o acervo da caça. Dessa maneira, você fica sem arma vinculada ao acervo do tiro esportivo, você vai poder realizar o desapostilamento da arma do tiro esportivo, tá bom? Aliás, você vai poder realizar o desapostilamento da atividade do tiro esportivo, para que você não tenha a obrigação de frequência ao clube, tá? Qual que é a obrigação do caçador? Regularidade com o IBAMA. O que isso significa? É manter o Cadastro Técnico Federal, o CTF, e também a autorização de manejo emitida pelo CIMAF, atualizados durante o período mínimo de 18 meses da validade do seu CR. O seu CR tem validade de 3 anos, certo? No mínimo 18 meses significa 1 ano e meio. Então, se você é produtor rural, se você é um caçador e tem maior afinidade com a atividade da caça, se você não gosta de frequência no clube de tiro, se você não quer ter isso como obrigação, é interessante você colocar suas armas no acervo da caça, para que você consiga desenvolver, continuar a emissão de guias de tráfego e a prática da caça, e realize a exclusão da atividade do atirador, para que você consiga resumir isso e não ter a obrigação de frequência no clube de tiro. Filiados ao clube de tiro, tanto o atirador como também o caçador devem estar. Todos estes devem estar. Mas a obrigação de frequência é somente o atirador. E outra, a obrigação de frequência independe ou não de ter arma vinculada ao acervo de tiro esportivo. Ah, eu não tenho nenhuma arma. Se você tem o CR e no seu CR tem um tiro esportivo, você tem a obrigação para com a atividade, ou seja, você tem que ter frequência no clube. Mas eu não tenho nenhuma arma, como é que eu frequento o clube? Como é que eu participo? Com a arma da agremiação, com a arma do clube de tiro. Se você tem o CR e tem a atividade da caça, mas não pratica a caça, eu sou só atirador, eu não pratico a caça, eu não tenho afinidade com a atividade da caça, eu nunca pratiquei, eu não tenho armas vinculadas à caça. A mesma coisa eu vos digo, assim como o caçador, talvez seja interessante o desapostilamento, a exclusão da atividade da caça, para o atirador que não pratica, que não tem afinidade com essa atividade de caça, é também interessante a desvinculação dessa atividade para que não se tenha a obrigação, no futuro, de apresentar esses documentos referentes à regularidade junto ao IBAMA. Beleza? Então, o que eu digo é, atente-se às mudanças que houveram. Se for necessário, realize consultas com seu despachante, com alguma pessoa que é mais inteirada do assunto, e pergunte, né, e tire suas dúvidas sobre. Dê uma olhada lá no seu CR, quais são as atividades que estão presentes ali, e tenta resumir o máximo possível, tá? Para que você não se veja imerso em tanta burocracia, em tantas obrigações. Porque é aí que pega a coisa. Essa legislação, essa burocracia infernal criada por esse novo governo, ela é, de certa forma, muito astuta para o objetivo que eles almejam, que é reduzir a quantidade de armas nas mãos das pessoas. Porque aquelas pessoas que não se atentarem vão perder a condição de essa concessão, entendeu? Vão perder a condição de registro dessas armas. Então é como se fosse um confisco de forma velada, né? O governo ele não teve a coragem de fazer aquilo que eles disseram que iria fazer, que é tomar as armas das pessoas. Mas eles impuseram condições para a manutenção desses registros, de tal maneira que as pessoas que não tiverem interesse de verificar a sua situação, elas não vão conseguir renovar esses registros, consequentemente vão perder essas armas. Beleza? Então é isso que eu tenho a dizer a todas as pessoas que ainda não se atentaram o quão delicado e tão grave é essa questão de habitualidade, de regularidade com o IBAMA, de obrigações que vinculam as atividades do caçador e do atirador. Certo? Olha, eu já falei então dos campeonatos da tiro, eu já falei sobre a habitualidade, o que é habitualidade, quais são as normas, qual que é o período, qual que é a data que você tem que ter atenção, o porquê disso, a quantidade mínima, certo? Eu vou passar muito breve sobre a questão de nível de atirador, eu vou falar para quem que é nível de atirador, o que é nível de atirador. Ah, qual que é o meu nível de atirador? Cara, se você não pediu a progressão de nível, é porque você é atirador nível 1. Todo mundo foi nivelado ali pelo nível mais baixo, atirador nível 1. Para realizar a progressão de nível, é necessário que a pessoa seja um pouco mais assídua no clube de tiro, tenha um nível maior de treinamentos e participações em competições. Para quem que é interessante isso? Para quem quer adquirir armas de calibre restrito, para quem quer adquirir um volume maior de armas, para quem quer adquirir um volume maior de munições, de insumos, ou seja, para aquelas pessoas que são de fato atletas, que são as minorias, né, aquelas pessoas que são atletas de alto rendimento, atletas amadores, que a gente sabe que é a minoria, esses níveis de atirador são interessantes, porque essas pessoas têm que ter um acesso maior, principalmente à quantidade de munições e insumos de recarga, para realizar as suas participações. Agora, para a grande maioria dos atiradores, o nível 1 é suficiente. No nível 1, você consegue adquirir até 4.000 munições ou insumos para recarga de munições, desde que você tenha as prensas, certo? Então, isso para muitas pessoas vai ser mais do que o suficiente. E quem se vê obrigado à progressão de nível? Aquelas pessoas que tiveram armas registradas após a edição desse último decreto, né, de 21 de julho, ou seja, o meu registro de arma saiu após 21 de julho, essa arma minha é restrita. Se eu tiver arma restrita registrada após essa data, eu me vejo obrigatoriamente tendo que realizar a progressão de nível para o atirador nível 3, por exemplo. Beleza? Então, é interessante para quem quer acessar um volume maior de armas, munições e até mesmo armas restritas, e também necessário para quem registrou a arma restrita após a data de 21 de julho de 2023. Ok? Pessoal,
Eu vou continuar o vídeo agora com um tutorial sobre o sistema do clube de tiro, algumas funcionalidades presentes ali no sistema, né? Uma planilha que vai apoiar você a verificar a sua habitualidade, lembrando que essa habitualidade por hora é por calibre. Eu creio que esse vídeo vai envelhecer mal, que isso vai mudar, né? Eu tenho esperança disso, que essa habitualidade volte a ser do atirador e não do calibre. Tá? Para quem não entendeu, eu tenho uma 9mm e tenho uma calibre 12. Essas habitualidades são contadas por calibre, são 8 habitualidades ou 20 habitualidades, enfim, com o 9mm e 8 habitualidades, 20 habitualidades com calibre 12. Então você que tem mais de um calibre, quando você vai ao clube de tiro, você tem que levar mais de uma arma, né? Você tem que fazer habitualidades com os seus calibres, tá? Você tem que realizar a anotação dessas habitualidades com os calibres que você possui, vinculados ao acervo do tiro esportivo. Então eu vou deixar aqui um vídeo, uma planilha, mostrando para vocês como você pode utilizar as funções presentes ali no sistema, no aplicativo, para você conseguir ter um norte, conseguir visualizar como anda ali sua vida como um atirador esportivo. Beleza? Então, segue aí o vídeo. Esse vídeo em questão ele vai estar capitulado aqui embaixo, né, com cada um desses assuntos e também o link disponibilizado para baixar a planilha aí, certo? E aí segue aí o tutorial do sistema e do aplicativo. Vou mostrar aqui para vocês algumas funcionalidades deste aplicativo, o Atirador Shooting House. Então, o primeiro passo, para quem ainda não baixou o aplicativo, quem não teve o acesso, é acessar a loja de aplicativo e escrever Atirador Shooting House, né? Ao escrever Atirador e a palavra Shooting com 2 Os, já vai aparecer aqui algumas opções. Então, esse aplicativo aqui, Atirador Shooting House. Você vai fazer o download e aqui, para quem ainda não realizou o acesso, a senha padrão geralmente é ProTiro, tudo maiúsculo e junto, com os 4 primeiros dígitos do CPF. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, supondo que o seu CPF fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Então, seria mais ou menos isso aqui, a sua senha. Para você que já tem a senha, que já realizou o acesso, ou para você que não está conseguindo o acesso, você consegue também esquecer a minha senha, colocar aqui o seu CPF e solicitar a redefinição da senha através do e-mail ou telefone cadastrado, ok? Mas, lembrando, senha padrão para tiro, tudo junto, tudo em letra maiúscula, com os 4 primeiros dígitos do CPF logo em sequência, certo? Então, vou realizar aqui o meu acesso. Beleza. Acessei aqui, ele vai me dar aqui, selecione o seu acesso de atleta, né? Então, já participei de vários clubes aqui, sou associado em alguns, em várias confederações, federações, etc. Mas o que de fato nos interessa é a ProTiro. Esse aplicativo aqui, ele não é exclusivo da ProTiro, né? Ele não é do nosso clube exclusivamente. Então, ele é um aplicativo do sistema Shooting House, que hoje é utilizado por vários outros clubes também. Então, isso que é legal, né? Então, a gente consegue visualizar outros acessos aqui, caso seja necessário. Mas acessando aqui a ProTiro, a gente vai ter aqui a carteirinha e aqui uma dashboard, né, que são algumas funcionalidades presentes de forma bastante resumida. Então, declarações aqui, as pendentes, as aprovadas, as declarações que foram rejeitadas, as últimas habitualidades realizadas, as etapas que estão em aberto, disponíveis para realizar a inscrição, que são os campeonatos internos promovidos aqui pela ProTiro, tá bom? E tenho aqui a minha carteirinha. Nesse cantinho aqui, em conta ProTiro, eu consigo depois também trocar o clube, caso eu queira acessar algum outro clube, certo? Nesses 3 pontinhos aqui do lado esquerdo, eu abro esse menu com algumas outras funcionalidades, onde eu tenho principalmente habitualidades e agenda, que são coisas que eu mais vou utilizar aqui no aplicativo. Então, em habitualidades, né, para quem está naquela dúvida de quantas habitualidades teve, para grande parte dos atletas que possuem apenas uma arma, apenas esse menu aqui vai ser suficiente para visualizar o número de habitualidades. Ele dá aqui um relatório de habitualidades das presenças que foram realizadas, certo? Aqui, clicando nessa barrinha azul, ele vai trazer um infográfico, né? Informando quantos treinos eu participei, quantos campeonatos municipais eu participei, quantos campeonatos nacionais eu participei, quantos internacionais eu participei. Ele sempre vai me dar o período de 12 meses, ou seja, ele está dando um relatório aqui do dia 8 de agosto do ano de 2023 até o 8 de agosto do ano de 2024. Aqui, tem um relatório de habitualidades, onde eu consigo verificar por escrito quais foram aquelas habitualidades, né, com os quais calibres realizei, certo? E tem também como aplicar algum filtro. Aqui que mora o problema, né? Para quem tem mais de uma arma, infelizmente o aplicativo ainda não está adaptado para que você possa visualizar as habitualidades por calibre. Isso eu vou mostrar para você como realizar através do acesso do sistema pelo computador, pela internet, e colocando isso numa planilha que a gente desenvolveu para poder que o atirador possa ter essa visão holística aí da coisa, né? Para saber quantas habitualidades por calibre, quantos campeonatos por calibre foram realizados, se são campeonatos estaduais, municipais, nacionais, internacionais, etc. Mas, como eu disse, para a grande maioria dos atiradores, apenas esse menu aqui
principalmente para aquelas pessoas que têm apenas uma arma, será suficiente para poder visualizar ali e ter ideia de quantas participações teve, ok? Outra função importante aqui para quem deseja utilizar o stand, agendar um horário para principalmente participar dos campeonatos internos, nacionais e internacionais que a Platino promove, é nessa aba Secretaria, os agendamentos, tá? Então aqui você consegue selecionar a data e agendar horários. Lembrando que esse agendamento de horário é apenas uma conveniência, não é uma obrigação. Os associados podem vir frequentar o clube quando bem desejarem. Claro, isso é óbvio, ok? O clube está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 20 horas da noite, e aos sábados das 9 horas da manhã até as 13 horas da tarde. No domingo a gente está fechado. Excepcionalmente, em algumas atividades, a gente sempre comunica no grupo, abre no domingo, mas a gente sempre vai comunicar com antecedência. Então, significa que se você não agendar o horário, você não vai poder vir no clube? Não é isso. Você pode vir no clube quando você bem desejar. As portas estão sempre abertas a receber aqui os associados, certo? Mas é uma conveniência. Por quê? Muitas das vezes, alguém pode ter agendado um horário para praticar uma atividade, para realizar um curso, um treinamento, algo do gênero, né? E o stand está ocupado naquele momento. Então, por isso a conveniência do agendamento. Tem gente que às vezes realiza uma programação pessoal, né? Tira ali a sexta à tarde para poder vir no clube e desagenda alguns compromissos de trabalho, etc. E aí chega aqui no clube, às vezes o stand está ocupado, a pessoa tem que esperar. Então, se você vai fazer esse tipo de programação, dê uma olhada aqui e realize o agendamento. Mas principalmente para quem vai participar dos campeonatos, para quem quer realizar os campeonatos, é interessante realizar o agendamento do horário. Então, supondo aqui que eu quero agendar então o horário na sexta-feira. Eu vou selecionar aqui horários terça a sexta, a data em que eu quero agendar o horário, e eu vou buscar. Então, esses que estão em vermelho são horários que já estão ocupados, tá bom? Haverá sempre a disponibilidade de três horários, de três vagas por horário. Então você vai conseguir selecionar apenas uma dessas vagas. Então, supondo que na sexta-feira, ao meio-dia, eu queira realizar o agendamento, eu posso vincular já o meu acervo de armas, escolher aqui qual arma desejo vincular, não é obrigatório. Então, eu quero realizar um agendamento. Então, eu agendei o horário e aí eu posso realizar a anotação. Por exemplo, desejo realizar as competições. Para que o clube esteja ciente, né, de que na sexta-feira, ao meio-dia, né, no horário que foi agendado, o Marcos ele vai também realizar a participação em campeonatos e o clube possa se preparar para se organizar para poder recebê-lo aqui, ok? É dessa maneira que funciona o agendamento de horários, a função de agendamento de horários presente aqui no aplicativo. Essas demais funções, pedidos, chat do clube, cursos, solicitação despachante, é, essas demais funções aqui a gente pouco utiliza e é melhor que você entre em contato diretamente com o clube caso queira algo referente a isso, beleza? Então, o principal que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que existe a carteirinha digital no aplicativo, é que existe aqui a condição do lançamento de habitualidades, né? Que você consegue visualizar as habitualidades que realizou e também que existe o agendamento. Outra função importante é que todas as vezes que você vem ao clube de tiro é necessário realizar a anotação de habitualidade. Como que é feito isso? Aqui na aba habitualidades, em competições habitualidades, você consegue adicionar habitualidade. Quando você realiza um treino, né, você coloca aqui treino. Quando você realiza uma prova, não é necessário que você realize a anotação, porque automaticamente, ao realizar a sua inscrição em prova, né, quer seja um campeonato interno aqui do clube, essa anotação já vem automática aqui para o sistema. Agora, se essa prova que você realizou foi realizada em outro clube, né, se foi realizada em outra entidade, você vai selecionar não, vai colocar o nome da entidade, o CNPJ e o CR e um comprovante dessa participação. E aí você consegue realizar também a anotação das competições ou dos treinamentos que tenha realizado em outros clubes de tiro, caso você queira anotar isso aqui no sistema da ProTiro, perfeito? Então, supondo que eu quero lançar aqui um treino dessa entidade, da ProTiro. Então, como é dessa entidade, eu não preciso colocar nenhum artigo de comprovação de participação. Eu avanço para a próxima etapa, adiciono um novo evento, seleciono a data, geralmente a data já puxa automaticamente, mas o horário não. E seleciono o horário. Então, agora são 11 horas, eu coloco aqui algo próximo desse horário, seleciono um grupo, então coloco aqui que é um treino, uma modalidade é um treino, então infelizmente há uma redundância aqui desse aplicativo, tá bom? E seleciono a arma com qual eu tenha participado do treino. Eu posso selecionar até 5 armas simultaneamente, tá? Então, para quem tem mais de uma arma, lembra sempre de lançar as habilidades das armas com as quais você tenha participado. Então, supondo que eu utilizei aqui uma carabina e que realizei 10 disparos. Eu adiciono um evento. Se eu não vou adicionar mais nenhum outro tipo de evento, né? Se eu já coloquei as armas todas que gostaria, eu posso salvar essa habilidade. E aí ele vai me pedir alguma aprovação automática, né? Algum meio de autenticar que eu de fato estou aqui no clube. Então, geralmente, a gente pede para que o atleta selecione algum local ali que caracterize o clube, uma placa, o stand, né? Algum lugar que seja característico aqui para demonstrar que de fato o atleta está no clube e selecione uma selfie, né? Então, por exemplo, supondo que ele fosse uma placa, eu tiro aqui uma foto
e automaticamente essa habitualidade fica salva, já fica anotada aqui no dia de 8 de agosto, eu realizei um evento, né, um treino, é, na ProTiro com a arma X e etc. E aí, ao invés de ter que realizar toda aquela anotação do livro manualmente, eu faço a primeira anotação aqui no aplicativo e, posteriormente, eu peço para o secretário do clube, o Irato, o Tomás, o Junqueira, para realizar a impressão do registro de habitualidade para assinatura. Então, além do lançamento aqui no aplicativo, ainda se faz necessário a assinatura do documento, porém, não há mais a necessidade de anotação de toda aquela extensão de anotação no livro. A gente está realizando o caminho inverso, né? Antigamente se perdia muito aquilo que era anotado no livro devido a não conseguir entender aquilo que algumas pessoas escreviam ali. Agora você lança aqui no aplicativo e depois anota manualmente. Lembrando, pessoal, que a pessoa tem que de fato vir ao clube e realizar sua participação para poder anotar essa habitualidade, ok? Não adianta lançar isso aí de casa sem ter vindo no clube, certo? Então essa é a funcionalidade aqui do aplicativo Shooting House que eu gostaria de demonstrar para vocês. E aí eu vou mostrar agora também para aqueles que desejam visualizar a habitualidade por calibre ou até mesmo os níveis de atirador, como fazer isso através do sistema, através do site, né, do computador e da planilha que um dos nossos associados, o Eduardo Pina, disponibilizou, elaborou e disponibilizou para que todos pudessem ter uma visão mais holística dessa coisa aí. Fala pessoal, tudo bem? Então mostrando aqui agora as funcionalidades do sistema da ProTiro, né, o Shooting House, dentro do site, com acesso através do computador. Então para acessar esse sistema, vocês vão acessar o site ProTiro, então é ProTiro, tudo junto, protiro.com.br. Aqui nesse menu, meu acesso, e aqui vocês vão entrar com o login e senha, conforme já expliquei anteriormente na questão ali do aplicativo, beleza? Permissão do atleta. E aqui na permissão do atleta, você vai entrar em competições, histórico de habitualidade. Nesse histórico de habitualidades, você vai selecionar aqui desde o número 1 até o final. Aqui estarão todas as suas habitualidades que contêm o período dos últimos 12 meses. Como vocês veem aqui que está relacionada à habitualidade do dia 10 de agosto do ano passado até a habitualidade desse período, do dia 8 de agosto de 2024. Beleza? Então, fez isso, né? Seleciona essas habitualidades, copia elas, certo? Pode clicar com o botão direito e copiar ou Ctrl C. E vocês vão abrir a tabela, tá? Vou até fechar ela aqui para poder abrir com vocês. Bom, essa planilha do Excel, vocês vão clicar aqui, vão abrir esse documento. Em Carding, vai clicar para limpar a planilha e colocar os novos dados. Automaticamente a planilha já vai inserir os dados e vai aparecer aqui as informações referentes aos calibres que você tem registrados lá no sistema. Então eu aqui, por exemplo, tenho o calibre 12, 5,56, 9mm, e tem habitualidades que não estão vinculadas ao calibre. Tá? Então quando eu clico aqui nesse tracinho, né, ele mostra que existem 3 habitualidades de nível municipal, certo? Que não estão vinculadas a nenhum tipo de calibre. Então é interessante, até para mim poder localizar isso lá no sistema e realizar a correção, né? Fazer a vinculação de uma arma de fogo a esse treino aqui, essa habitualidade que eu tenho realizado. Consigo visualizar também quantas habitualidades eu tive com calibre 12, quantas também tive com calibre 5,56 e quantas eu tive com calibre 9mm, né? E aqui ele já me dá um direcionamento, ó, que para o nível 1 está ok, para o nível 2 também está ok, e para o nível 3 também está ok. Ou seja, eu tenho 20 treinos, tenho 66 competições de nível municipal, principalmente o IPC, né, que são as que a gente mais pratica aqui, uma internacional e 3 nacionais. Beleza? Aqui estão as habitualidades apenas do clube ativo. Lá no sistema, eu posso alterar o meu acesso para alguma outra entidade também. Então, por exemplo, eu posso acessar aqui a Federação de Tiro de Goiás, a FTGO, hoje eu tenho participações em competições, então eu venho aqui em histórico de habitualidades e vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar o histórico de habitualidades aqui que eu tive, certo? Vou lá na tabela, eu vou, ao invés de clicar aqui, eu vou agora nessa próxima linha colar, venho aqui na pasta dinâmica e clico para atualizar as tabelas. E aqui ele já vai me mostrar, já vai me trazer mais algumas competições das quais eu participei.
tá bom? Então aqui, por exemplo, naquele sistema está relacionado com 9 milímetros. Então é importante isso aqui, entender que o sistema aqui, a tabela, vai identificar isso de acordo com conforme veio descrito aqui. Então se eu quiser corrigir isso e colocar todos 9 por 19, eu vou atualizar a tabela novamente e ele já vai me trazer que eu tive 4 competições de nível estadual no calibre 9 por 19 milímetros. Então é importante que em todos os sistemas, né, em todos os acessos, as minhas armas estejam corretamente cadastradas. Como que eu verifico isso? Meus dados, acervo, e aqui, ó, calibre. Eu faço a edição do calibre e coloco conforme de fato está a maioria ali dos calibres para que eu possa evitar esse tipo de problema. Então vem aqui 9 por 19. Isso já vai corrigir esse problema aí também, tá bom? Ah, eu tenho outros acessos. Eu tenho acessos de outros clubes também, de competições, de treinamentos que realizei em outros clubes, por exemplo. Então, supondo aqui que na Federação do Distrito Federal eu tenha realizado algum tipo de participação. Eu tenho competições, histórico de habitualidade, aqui não tem nada. Então, deixa eu ver aqui, no Clube de Tiraraguari, competições, histórico de habitualidade. Tem algumas anotações lá no Clube de Tiraraguari. E lá o calibre já está descrito como 9 por 19. Ok, então eu vou copiar, vou colar lá novamente. Então vocês visualizam aqui que aqui existe no calibre 9 por 19, né, 9 milímetros. Existem 94 no geral. Eu vou colar novamente aqui na próxima linha essas anotações, venho em dinâmica e atualizo. E ali já inseriu também mais essas 6 anotações aqui de 94, então foi para 100 participações. E assim eu vou fazendo com todas as participações que tive em outros clubes, campeonatos e etc., para que eu tenha uma visão geral do qual que é o número de habitualidades que tive. E aqui, se eu quiser deixar de selecionar, né, eu clico aqui e tem um total geral de todos os calibres, até mesmo aqueles que não estão relacionados, ok? Então, isso aqui é para vocês poderem uma visão um pouco mais completa, para quem tem mais de um calibre, entender quantas habitualidades você possui por calibre. No meu caso aqui, essas duas armas estão no acervo de caçador, por isso eu não tenho grande preocupação com elas em relação às habitualidades. Eu tenho preocupação com elas em relação à documentação do IBAMA. Eu já disse que a caça, né, e as armas vinculadas ao acervo de caça não tenho obrigação de habitualidade, somente com 9 milímetros, né, eu tenho algumas armas no calibre 9 milímetros, carabina, pistolas, e aqui sim é necessário que eu tenha preocupação de habitualidade. E, obviamente, as armas que eu mais pratico, ok? Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu espero que façam um bom proveito. A gente aproveita para agradecer o nosso associado e amigo, Eduardo Pina, que teve a preocupação aí de desenvolver essa planilha para poder apoiar e poder auxiliar todo mundo. Show de bola? Valeu, pessoal!